E vai descobrindo as coisas porque a cidade está vazia, né? Os personagens dele não estão e ele começa a ver as coisas, né? E assim, o que a gente vê é que tanto o escritor, o ficcionista, aquele que cria as histórias, né? Ele tanto faz uma leitura dos seus cenários como uma leitura de si mesmo, né? E aí que está a magia e a capacidade desses escritores geniais, como Dostoiévski, de criar grandes histórias. São essas leituras. Isso nos deixa alguns ensinamentos. Eu estou falando aqui enquanto escritor, porque sempre que a gente lê a gente está aprendendo um pouco mais, né? A gente está sempre, na verdade, aprendendo. E são verdadeiras aulas, pelo menos os livros que eu tenho lido dessa geração russa, né? São livros realmente fantásticos. Inclusive livros que, fazendo mais uma propaganda aqui, viu? Estamos com toda a coleção de Dostoiévski disponível aqui na Nobel. É um verdadeiro ensinamento de criação literária, né? A leitura de cenários, a leitura do ser humano, né? Feita, o Rubens me falou várias vezes, a leitura do ser humano cru, né? O ser humano na sua essência. Então, destacando isso para que nós também aprendamos. A gente não precisa ter esse sentimento. Quando ele escreveu isso tudo aqui, ele não estava pouco interessado no universo, certo? Não no universo que a gente fala, ser universal, mundial, ou alguma coisa assim. Ele escreveu para o seu lugar, para o seu momento, para o que ele enxergava, o que ele poderia falar com propriedade. Porque não quero aqui dar uma explicação porque é que a maioria dos escritores, se não todos, são autobiográficos, mas a pessoa que você mais entende é você mesmo. Então, é que você tem mais propriedade para falar, são coisas que você viveu. Então, é por isso que muitos dos escritores, talvez até todos, né, sejam autobiográficos em suas obras, né, e, ao mesmo tempo, procurem descrever os cenários que estão próximos dele, porque são cenários que a não ser que sejam cenários totalmente futuristas ou muito longe fisicamente da sua observação. Tem uma coisa interessante que vocês ressaltaram, o fato dessa questão o homem em sua essência, né? Que, na verdade, isso tudo parte do contexto do homem em sua naturalidade, né? Ele está dentro de uma situação natural. É aquele que ele vive, ele tem os seus conflitos, ele passa a buscar essa relação muito intrínseca consigo mesmo e no contexto de sua existencialidade, ele vai mostrar naquilo que ele faz, naquilo que ele escreve. Você vê quando se mostra essa questão das divergências dele, quando ele vai se construindo, e como ele passa a construir seus personagens, que tem tudo dele. E outra coisa, a essência está... porque o homem, ele tem um instinto dele. Então ali mostra o quanto o homem ele age pelo seu instinto também. Como o Marcos falou, a questão... o homem ele é um animal e ele age pelo seu instinto, lógico. E por uma questão a universalidade está nisso. Né? O próprio Thomas Hobbes, né? Já falava que o homem é o lobo do homem, ou seja, olha, mas antes dele, né, já se falava desse prospecto natural do homem, sua essência natural, como animal que tem o seu instinto e que age até para se proteger, para sobreviver. Na obra de Quincas Borba de Machado de Assis, ele fala isso também. Ele chega a dizer assim, que a paz mata e a guerra salva. E o que é isso? É a mesma coisa dizer que o homem é o lobo do homem. É a mesma coisa, é o prospecto de sobrevivência. Talvez, e aí, quando Castro falou a questão da solidão, eu chamo isso de escapismo, né? Que é quando ele busca, é o momento em que ele vai trazer para fora de si, através da solidão,
os seus conflitos interiores. Ele faz isso com muita grandeza. Mas ele precisa ter um entendimento intelectual consigo mesmo muito forte, muito impactante. Mas ele faz isso com maestria. Ele não se rende. Ele vai, naquele momento, ele coloca para fora daquilo que ele escreve, nesse seu momento íntimo com ele mesmo, a sua realidade dentro dessa solidão. E esse escapismo é o que acontece muito nesse período, é o que mais acontecia. Você vai ver isso com o livro O Sofrimento do Jovem Werther, né? Ele falava a mesma coisa. Ele sozinho, naquele momento, escrevendo para tentar colocar para fora os seus conflitos interiores. Não era que era talvez nem não era na sua consciência. Não era na sua consciência. Era na sua inconsciência. Mas, para eles, era uma forma de sanar a dor interior. Eu quero acrescentar a você que o escritor, eu vou falar por mim, e me parece que, pelo que eu tenho lido, na hora que ele joga para fora tudo isso, uma espécie de autoterapia, ele sente prazer. Ele sente prazer. É como se fosse um remédio mesmo, para tudo aquilo que está dentro dele caótico. Há um prazer. Então, deixa de ser uma autoterapia mesmo, sem dúvida. Pois não? É a possibilidade de você estar consigo mesmo, né? Então, é nesse momento da introspecção que você faz contato com o seu mundo interno. E aí, essa coisa do escrever, a gente até em terapia sugere muito que as pessoas possam escrever, porque é uma forma de colocar para fora aquilo que elas sentem. E é uma forma também de elaborar os seus sentimentos, o que se passa. E eu acredito que nessas obras autobiográficas, onde o autor, né, se coloca, talvez ele ponha na própria obra a possibilidade da solução do conflito. Então, ele cria a possibilidade de uma saída. E essa saída é uma cura para ele. Então, essa obra é a obra da própria vida, né, onde ele coloca e é autor, né? A gente, principalmente no campo do romance, né? A poesia é uma coisa, como ele disse, mas você tem que criar personagens e enredos e temas, ou às vezes você suga isso da vida, né? Uma história, e você faz um romance. Mas o interessante é que, claro, você vai misturar toda a tua experiência de vida com você tem experiência lá dentro de você. E tem certos momentos, aconteceu comigo, já aconteceu com alguns colegas, tenho conversado, que escrevem romance, ou até contos mesmo, contos compridos, em que os personagens você tem a ilusão de que eles tomam as rédeas da direção a quem está criando ali, que você está sendo levado pelos teus próprios tuas criaturas. Isso é fantástico. É muito. Isso é fantástico. Ou seja, o que está lá dentro de você é uma coisa meio alucinógena mesmo. Você tem aquela alegria de fazer, ao mesmo tempo você sente que você está sendo guiado por algo fora de si, mas está dentro de si mesmo. Então, o homem não deve temer a solidão, deve viver em simbiose, em paz com a solidão. É uma coisa positiva, eu vejo a solidão. Sempre se vê de maneira negativa, né? Não deve, de acordo com a psicóloga do corpo, ele deve aceitar em casa sozinho. A mulher deve estar em casa sozinha. Porque eu uso minha mente para descansar, para relaxar, para fazer. E estou bem com a solidão. Né? Andam pelo mundo, não param. Por quê, né? Porque elas fogem de si mesmas, né?
sombras, essa coisa meia louca que tem aí, a nossa sombra. E essa sombra que a gente tem, né, nós temos uma parte luz, nós temos uma parte sombra. E o que é mais importante, que a gente trabalha muito, é a possibilidade de integrar a nossa sombra com a nossa luz. Porque se a gente não se aceita e a gente não se junta, a gente fica dividido, né? Tem pessoas que não assumem a sombra. Muitas vezes os escritores estão falando dessa sombra, né? Dos gregos. Os demôniozinhos dos onde há luz, há sombra, né? Esse encontro de si consigo mesmo, né, com outro de si, fora de si, mas dentro de si, esse encontro, ele é, às vezes, até perigoso. Às vezes, sim, se você não tem condição de lidar com isso. É nisso que eu entendi o que o Dostor fala ali. Tem coisas que você não fala nem para um amigo, tem coisas que você fala só para um amigo, tem coisas que você não fala nem para você. Verdade. E nem para o médico depois do morto, como diz o Nelson Rodrigues. É um mundo que você fala do inconsciente, porque né? Você vai se encontrar com você, aí você... se assusta. Sabe, é um negócio sério. Por isso que psicanálise, quando o cara vai receber lacaniana, né? Vai receber o passe, né? Você tem que fazer... Você tem que terminar a análise. Tem pessoas que não conseguem terminar a análise. O Lacan não conseguiu terminar a análise dele. O que é que ele fez? Ele ficou diante de um espelho e deu o passe, não é de macumba, não é passe, mas deu o passe, que se tornou um psicanalista, para ele mesmo, diante do espelho. Porque ninguém conseguia terminar a análise dele, do Lacan. 7 anos se analisando. E não ia para o final. Não chegava no final. É tanto que com ele, quando se chega no insight, ele manda embora, aí, né? Tudo lacaniano agora é psicanalista nessa base. Eu vou para o espelho e tu faz um passo. Pois é.